Você está ouvindo o audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. Fogo e Sangue. Sob os Regentes. A Mão Encapuzada. Capítulo 20. Cregan Stark deixou de ser a mão do rei e anunciou sua intenção de voltar a Winterfell. Mas antes que pudesse deixar o sul, ele enfrentou um problema complicado. Lord Stark havia marchado para o sul com um grande exército, composto em boa parte de homens indesejados e desnecessários no norte, cujo retorno traria grandes dificuldades e talvez até morte para os entes queridos que eles deixaram para trás. A lenda, e Cogumelo, nos diz que foi a senhora Alysanne que sugeriu uma resposta. As terras ao longo do Tridente estavam cheias de viúvas. Ela lembrou a Lord Stark. Mulheres, muitas com o peso de crianças pequenas, que tinham enviado os maridos para a luta com um senhor ou outro, e eles haviam morrido em batalha. Às vésperas do inverno, costas fortes e mãos dispostas seriam bem-vindas em muitos lares. No final, mais de 1000 nortenhos acompanharam Ali Black e seu sobrinho Lord Bandicoot quando eles voltaram para as terras fluviais depois do casamento real. Um lobo para cada viúva, brincou Cogumelo. Ele vai aquecer a cama dela no inverno e roer os ossos quando a primavera chegar. Mas centenas de casamentos foram feitos na chamada Feira de Viúvas realizadas em Corvabor, Correrio, Septo de Pedra, Gêmeas e Feira Justa. Os nortenhos que não desejavam se casar juramentaram suas espadas a senhores grandes e pequenos como guardas e homens de armas. Alguns, infelizmente, voltaram-se para o crime e tiveram finais infelizes, mas na maior parte a ideia da senhora Alysanne de fazer casamentos foi um grande sucesso. Os nortenhos estabelecidos em novas casas não só fortaleceram os senhores fluviais que os receberam, sobretudo a casa Tully e a casa Blackwood, como também ajudaram a reviver e espalhar a adoração aos velhos deuses ao sul do Gargalo. Outros nortenhos preferiram buscar vida nova e tentar a sorte do outro lado do Mar Estreito. Alguns dias depois que Lord Stark deixou de ser mão do rei, Sir Marston Others voltou sozinho de Lys, para onde tinha sido levado para contratar mercenários. Ele aceitou com alegria o perdão pelos crimes passados e relatou que a triarquia havia desmoronado. No auge da guerra, as 3 filhas estavam contratando companhias livres o mais rapidamente que conseguiam, pagando valores que ele não podia cobrir. Muitos nortenhos de Lord Cregan viram isso como uma oportunidade. Por que voltar para uma terra tomada pelo inverno para congelar ou morrer de fome se havia ouro para obter do outro lado do Mar Estreito? Não uma, mas 2 companhias livres nasceram como resultado. A Matilha de Lobos, comandada por Hallis Hornwood, chamado Hal Louco, e Timothy Snow, o bastardo de dedos de Silex. Era toda composta por nortenhos, enquanto os tempestuosos, financiados e liderados por Sir Oscar Tully, eram constituídos de homens de todas as partes de Westeros. Enquanto esses aventureiros estavam se preparando para partir de Porto Real, outros estavam chegando de todos os cantos para a coroação do príncipe Aegon e para o casamento real. Do oeste vieram a senhora Johanna Lannister e seu pai Roland Westerling, senhor de Despenhadeiro. Do sul, 2 vintenas dos Hightower de Vila Velha, liderados por Lord Lionel e pela extraordinária senhora Samantha, viúva do pai dele. Embora proibidos de se casar, a paixão deles já era de conhecimento geral e o escândalo foi tão grande que o Alto Septão se recusou a viajar com eles e chegou 3 dias depois na companhia dos Lords Redwyne, Constantine e Bisbury. A senhora Elenda, viúva de Lord Borros, ficou em Ponta Tempestade com seu bebê, mas enviou suas filhas Cassandra, Ellen e Flores para representar a casa Baratheon. Marys, a 4ª filha, entrara para as Irmãs Silenciosas, informa o Septão Eustace. No relato de Cogumelo, isso foi feito depois que a senhora sua mãe mandou remover a língua dela, mas esse detalhe brutal pode ser desconsiderado. A crença persistente de que as Irmãs Silenciosas não têm língua não passa de mito. É a devoção que mantém as Irmãs Silenciosas, não uma pinça quente. Pai da senhora Baratheon, Royce Carron, senhor de Noct Cantiga e marechal da Marca, escoltou as garotas até a cidade e ficaria com elas como guardião. Alyn Velaryon também aportou em terras, e os irmãos Manderly voltaram novamente a Porto Branco com 100 cavaleiros de mantos verdes azulados. Até do outro lado do Mar Estreito vieram pessoas, de Bravos e Pentos, de todas as 3 filhas, da antiga Volantes. Das Ilhas de Verão surgiram 3 príncipes altos e negros de mantos com penas, cujo esplendor era uma maravilha de se ver.
Todas as estalagens e estábulos de Porto Real logo ficaram cheios, enquanto do lado de fora das muralhas, uma cidade de barracas e pavilhões surgiu para os que não conseguiram encontrar acomodações. Muita bebedeira e fornicação aconteceram, alega Cogumelo. Muita oração e jejum e bons trabalhos, relata o Septão Eustácio. Os taberneiros da cidade ficaram gordos e felizes por um tempo, assim como as prostitutas da Baixada das Pulgas e suas irmãs de casas mais refinadas na Rua da Seda, embora os plebeus reclamassem do barulho e do fedor. Um ar desesperado e frágil de irmandade forçada pairava sobre Porto Real nos dias que antecederam o casamento, pois muitos dos clientes espremidos nas tabernas e casas de passos da cidade tinham assumido lados opostos nos campos de batalha um ano antes. Se só sangue pode lavar sangue, Porto Real estava cheia de gente não lavada, afirma Cogumelo. Mas houve menos brigas nas ruas do que a maioria esperava, e só 3 homens mortos. Talvez os senhores do reino enfim tivessem se cansado de guerra. Com o Fosso dos Dragões ainda quase todo em ruínas, o casamento do príncipe Aegon com a princesa Jarreaera foi comemorado ao ar livre, no topo da colina de Visenya, onde arquibancadas enormes foram erguidas para que os homens e mulheres da nobreza pudessem se sentar com conforto e apreciar uma visão sem obstruções. Foi no 7º dia da 7ª lua do ano 131 depois da conquista de Aegon, uma data auspiciosa. O alto septão de Vila Velha executou os ritos, e um rugido ensurdecedor soou no meio da plebe, quando sua santidade declarou o príncipe e a princesa casados. Dezenas de milhares lotaram as ruas para saudar Aegon e Jarreaera, quando eles foram carregados em uma liteira aberta para a Fortaleza Vermelha, onde o príncipe foi coroado com um aro de ouro amarelo, simples e sem adornos, e proclamado Aegon da casa Targaryen, terceiro do seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens e senhor dos 7 reinos. O próprio Aegon colocou a coroa na cabeça de sua noiva criança. Embora fosse um menino sério, o novo rei era inegavelmente bonito, com rosto e corpo magros, cabelo branco prateado e olhos violeta, enquanto a rainha era uma criança linda. O casamento foi um espetáculo tão extravagante quanto os 7 reinos não vinham desde a coroação de Aegon II no Fosso dos Dragões. Só faltavam dragões. Não havia voo triunfante em torno das muralhas da cidade para aquele rei, nem descida majestosa no pátio do castelo. E os mais observadores repararam em uma ausência. A rainha viúva não estava presente, embora a avó de Jarreaera, Alicent Hightower, devesse ter comparecido. Como ainda tinha 10 anos, o primeiro ato do rei foi citar os homens que o protegeriam e defenderiam e governariam por ele até que chegasse à maioridade. Sir Willis Fell, o único sobrevivente da guarda real da época do rei Viserys, foi nomeado senhor comandante das Espadas Brancas, com Sir Marston Waters em segunda posição. Como os 2 homens eram considerados verdes, o restante dos lugares da guarda real foi preenchido com pretos. Sir Tyrion Lannister, tendo voltado recentemente de Myr, foi indicado mão do rei, enquanto Lord Luwin Corberry foi indicado protetor do território. O primeiro tinha sido verde, o segundo tinha sido preto. Acima deles havia um conselho de regência, consistindo da senhora Jane Arryn do Vale, Lord Corlys Velaryon de Deriva Marca, Lord Roland Westerling de Despenhadeiro, Lord Royce Carron de Noct Cantiga, Lord Manfred Moulton de Lagoa da Donzela, Sir Torren Manderly de Porto Branco e o Grande Mestre Munkun, recém-escolhido pela cidadela para assumir a corrente do Grande Mestre Orell. É relato seguro que ao Lord Cragan Stark também foi oferecido um lugar entre os regentes, mas ele recusou. Omissões evidentes no conselho incluíam Kermit Tully, Owen Peake, Sabitha Frey, Thaddeus Rohan, Lionel Hightower, Johanna Lannister e Bandicoot Blackwood. Mas o Septão Eustácio insiste que só Lord Peake ficou realmente com raiva por sua exclusão. Esse foi um conselho que o Septão Eustácio aprovava. 6 homens fortes e uma mulher sábia. 7 para nos governarem aqui na terra, enquanto 7 acima governam todos os homens do céu. Cogumelo ficou menos impressionado. 7 regentes eram 6 pessoas em excesso, disse ele. Pena do nosso pobre rei. Apesar das apreensões do bobo, a maioria dos observadores parecia achar que o reinado de Aegon III tinha começado em um tom de esperança. O restante do ano 131 depois da conquista foi uma época de partidas, pois os grandes senhores de Westeros pediam licença de Porto Real um a um para voltarem às suas sedes de poder. Entre os primeiros a partir estavam as 3 viúvas, depois de despedidas lacrimosas de suas filhas, filhos, irmãos e primos que ficaram para servir ao novo rei e à rainha como acompanhantes e reféns. Cragan Stark liderou seu exército bem diminuído para o norte pela Estrada Real uma quinzena após a coroação.
3 dias depois, Lord Blackwood e a senhora Alysanne partiram para Corvabor, com 1000 dos nortenhos de Stark atrás. Lord Lionel e sua amante, a senhora Sam, cavalgaram para o sul, para Vila Velha, com seus Hightower, enquanto os Lords Rohan, Bisbury, Constantine, Tari e Redwyne se juntaram para escoltar sua alta santidade ao mesmo destino. Lord Kermit Tully e seus cavaleiros voltaram a Correrio, enquanto seu irmão, Sor Oscar, partiu com seus tempestuosos para Tyrosh e as terras disputadas. Mas houve uma pessoa que não partiu como planejado. Sir Mandrick Manderly tinha aceitado levar os homens destinados à muralha até Porto Branco em sua galé Estrela do Norte. De lá, eles seguiriam por terra até Castelo Negro. Mas na manhã em que a Estrela do Norte partiria, a contagem dos condenados revelou que um homem havia desaparecido. O grande Maester Orell, ao que tudo indicava, tinha mudado de ideia sobre tomar o preto. Depois de subornar um dos guardas para soltar seus grilhões, ele vestiu trapos de mendigo e desapareceu nos lupanares da cidade. Sem querer esperar mais, Sor Mandrick sentenciou a guarda que havia libertado Orell a tomar o lugar dele, e a Estrela do Norte zarpou para o mar. No final de 181 depois da conquista, o Septão Stassi nos conta, uma calmaria cinzenta tinha se estabelecido em Porto Real e nas terras da coroa. Aegon III ocupava o trono de ferro quando necessário, mas fora isso, quase não era visto. A tarefa de defender o reino caiu nas mãos do Senhor Protetor, Lord Lewin Corbray, o tédio diário do governo nas mãos da mão cega, Tylan Lannister, ainda tão alto e louro e deslumbrante quanto seu irmão gêmeo, o falecido Lord Jason. Sor Tylan ficou tão desfigurado pelas torturas da rainha que as senhoras recém-chegadas à corte chegaram a desmaiar ao vê-lo. Para poupá-las, a mão passou a usar um capuz de seda sobre a cabeça em ocasiões formais. Isso talvez tenha sido uma ideia ruim, pois dava a Sor Tylan um aspecto sinistro. E em pouco tempo a plebe de Porto Real começou a sussurrar histórias do feiticeiro mascarado maligno da Fortaleza Vermelha. A inteligência de Sor Tylan, porém, continuou afiada. Talvez fosse esperado que ele se tornasse, depois das tormentas, um homem amargo e com sede de vingança. Mas isso esteve longe de ser verdade. A mão alegava uma curiosa falha na memória e insistia que não conseguia lembrar quem era preto e quem era verde, enquanto demonstrava uma lealdade canina ao filho da mesma rainha que o mandou para a tortura. Rapidamente, Sor Tylan alcançou um domínio tácito sobre Lewin Corbray, de quem Cogumelo diz que tinha o pescoço grosso e a inteligência lenta, mas nunca conheci um homem que peidasse tão alto. Por lei, tanto Mão quanto o Senhor Protetor estavam sujeitos à autoridade do Conselho Regente, mas conforme os dias passavam e a lua virava e virava de novo, os regentes se reuniam cada vez com menos frequência, enquanto o incansável, cego e encapuzado Tylan Lannister ganhava mais e mais poder para si. Os desafios que ele enfrentou foram enormes, pois o inverno chegou a Westeros e duraria 4 longos anos, um inverno mais frio e lúgubre do que qualquer outro na história dos Sete Reinos. O comércio do reino também desmoronou durante a dança, e incontáveis vilarejos, cidades e castelos foram depredados ou destruídos, e bandos de foras da lei e homens arruinados assombravam as estradas e florestas. Um problema mais imediato era oferecido pela rainha viúva, que se recusava a se reconciliar com o novo rei. O assassinato do último filho dela transformou o coração de Alicent em pedra. Nenhum dos regentes queria que ela fosse executada, alguns por compaixão, outros por medo de uma execução assim pudesse reacender as chamas da guerra. Mas ela não podia ter permissão de participar da vida da corte como antes. Ela teria chances demais de encher o rei de maldições ou pegar uma adaga de algum vigia distraído. Alicent não era de confiança nem para ficar na companhia da pequena rainha. Quando finalmente pôde acompanhar uma refeição com sua graça, ela disse para Jahreaera cortar a garganta do marido quando ele estivesse dormindo, o que fez a criança começar a gritar. Sor Tylan achava que não tinha escolha além de confinar a rainha viúva nos aposentos dela na fortaleza de Maegor. Uma prisão mais gentil, mas uma prisão mesmo assim. A mão começou então a recuperar o comércio do reino e também o processo de reconstrução. Tanto os grandes senhores quanto os plebeus ficaram satisfeitos quando ele aboliu os impostos criados pela rainha Rhaenyra e por Lord Siltingar. Com o ouro da coroa novamente em segurança, Sor Tylan separou 1 milhão de dragões de ouro para empréstimos aos senhores cujos lares foram destruídos durante a dança. Embora muitos tenham aproveitado esse dinheiro, os empréstimos criaram um desentendimento entre o Trono de Ferro e o Banco de Ferro de Braavos. Ele também ordenou a construção de 3 celeiros enormes e fortificados em Porto Real, Lennisporto e Vila Gaivota, e a compra de grãos suficientes para enchê-los.
Esse último decreto fez o preço dos grãos subir muito, o que agradou às cidades e senhores com trigo e milho e cevada para vender, mas irritou os proprietários de estalagens e tabernas, e os pobres e famintos em geral. Apesar de ter mandado interromper as estátuas enormes do príncipe Aemon e do príncipe Daeron que foram encomendadas por Aegon II, depois que as cabeças dos dois príncipes tinham sido entalhadas, Amon pôs centenas de pedreiros, carpinteiros e empreiteiros para trabalhar no conserto e restauração do Fosso dos Dragões. Os portões de Porto Real foram fortalecidos por ordens dele, para poderem resistir melhor a ataques de dentro das muralhas da cidade e de fora. Amon também anunciou financiamento pela coroa para a construção de 50 novas galés de guerra. Quando questionado, ele disse aos regentes que era para oferecer trabalho aos estaleiros e defender a cidade das frotas da triarquia, mas muitos desconfiavam que o verdadeiro propósito de Sor Tylan fosse diminuir a dependência da coroa da Casa Velaryon de Derivamark. Amon também podia estar pensando em continuar a guerra no oeste quando botou os construtores navais para trabalhar. Embora a ascensão de Aegon III tenha marcado o final do pior da carnificina da Dança dos Dragões, não é totalmente correto afirmar que a coroação do jovem rei trouxe paz aos Sete Reinos. A luta se estendeu no oeste pelos 3 primeiros anos do reinado do Rei Menino, enquanto a senhora Johanna de Rochedo Casterly prosseguiu resistindo aos ataques dos Homens de Ferro de Dalton Greyjoy em nome do filho dela, o jovem Lord Lorien. Os detalhes da guerra deles não fazem parte do nosso propósito. Para quem quiser saber mais, os capítulos relevantes de Demônios Marinhos, História dos Filhos do Deus Afogado das Ilhas, do Arquimestre Mancaster, são particularmente bons. Basta dizer que enquanto o Lula Gigante Vermelha havia se revelado um aliado valioso para os pretos durante a dança, a chegada da paz demonstrou que os Homens de Ferro não tinham respeito por eles, da mesma forma que não tinham pelos verdes. Embora não tenha se declarado abertamente rei das Ilhas de Ferro, Dalton Greyjoy não deu a menor atenção aos éditos que vieram do Trono de Ferro naqueles anos, talvez porque o rei fosse um menino e Amon, um Lannister. Quando recebeu a ordem de parar com as invasões, Greyjoy continuou como antes. Quando mandaram devolver as mulheres que seus Homens de Ferro haviam sequestrado, ele só respondeu que só o Deus Afogado pode quebrar o laço entre um homem e suas esposas de sal. Ao ser instruído a devolver a Ilha Bela aos antigos senhores, ele respondeu: "Se eles vierem de volta do fundo do mar, devolveremos com alegria o que antes era deles." Quando Johanna Lannister tentou construir uma nova frota de navios de guerra para enfrentar a batalha com os Homens de Ferro, o Lula Gigante Vermelho atacou os estaleiros dela e ateou fogo em tudo, e fugiu levando mais 100 mulheres. Amon respondeu com uma repreensão furiosa, a qual Dalton respondeu que as mulheres do oeste preferem Homens de Ferro a leões covardes, ao que parece, pois elas pularam no mar e suplicaram para as levarmos conosco. Do outro lado de Westeros, os ventos da guerra também sopravam no Mar Estreito. O assassinato de Sharaco Lohar de Lys, o almirante que presidiu o desastre da triarquia na Goela, acabou sendo a fagulha que envolveu as 3 filhas em chamas, inflamando as rivalidades fumegantes de Tyrosh, Lys e Miri em uma guerra aberta. Agora é aceito que a morte de Sharaco foi uma questão pessoal. O almirante arrogante foi morto por um de seus rivais pelo favor da cortesã conhecida como Cisne Negro. Mas, na época, a morte dele foi vista como um assassinato político, e os Mirianos foram os suspeitos. Quando Lys e Myr entraram em guerra, Tyrosh aproveitou a oportunidade para estabelecer seu domínio nos degraus. Para fazer essa reivindicação, o arconte de Tyrosh chamou Rakalion Rindon, o exótico capitão-general que tinha comandado as forças da triarquia contra Daemon Targaryen. Rakalion ocupou as ilhas rapidamente e acabou com o reinado do Rei do Mar Estreito, mas decidiu reivindicar a coroa para si, traindo o arconte e sua cidade natal. A confusa guerra com 4 lados que veio em seguida acabou por fechar a ponta do sul do Mar Estreito para o comércio, isolando Porto Real, Val do Caso, Lagoa da Donzela e Vila Gaivota do comércio com o leste. Pentos, Braavos e Lora também foram afetadas e mandaram enviados para Porto Real na esperança de fazer uma grande aliança com o Trono de Ferro contra Rakalion e as turbulentas filhas. Sor Tylan os recebeu com luxos, mas recusou a proposta. Seria um erro grave para Westeros se envolver nas brigas intermináveis das cidades livres, disse ele para o Conselho de Regentes. Aquele fatídico ano de 131 depois da conquista terminou com as marés em chamas a leste e a oeste dos Sete Reinos e com nevascas caindo em Winterfell e no norte. E o clima em Porto Real não era feliz. O povo da cidade já havia começado a se desencantar com o Rei Menino e a Pequena Rainha, pois nenhum dos dois fora visto depois do casamento, e sussurros sobre a mão encapuzada
estava se espalhando. Embora o renascido pastor tivesse sido levado pelos mantos dourados e desprovido de língua, outros surgiram no lugar dele para espalhar que a mão do rei praticava as artes proibidas, bebia sangue de bebês e era, além de tudo, um monstro que esconde o rosto deformado dos deuses e dos homens. Dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha também houve sussurros sobre o rei e a rainha. O casamento real foi complicado desde o começo. Tanto a noiva quanto o noivo eram crianças. Aegon III tinha agora 11 anos, já Rhaenyra apenas 8. Depois de casados, eles tiveram bem pouco contato um com o outro, exceto em ocasiões formais, e mesmo isso era raro, pois a pequena rainha detestava sair de seus aposentos. Os dois têm problemas, declarou o grande mestre Munco em uma carta para o conclave. A menina havia testemunhado o assassinato do irmão gêmeo nas mãos de Sangue e Queijo. O rei tinha perdido seus 4 irmãos e viu seu tio dar sua mãe para um dragão comer. Eles não são crianças normais, escreveu Munco. Não há alegria neles, eles não riem, nem brincam. A menina molha a cama à noite e chora inconsolavelmente quando é corrigida. As damas dela dizem que ela tem 8 anos, mas se comporta como se tivesse 4. Se eu não tivesse lhe dado leite com sono doce antes do casamento, tenho certeza que a menina teria desmaiado no meio da cerimônia. Sobre o rei, o novo grande mestre disse: Aegon mostra pouco interesse na esposa ou em qualquer outra garota. Não cavalga, não caça e não participa de justas. Mas também não gosta de atividades sedentárias como ler, dançar e cantar. Embora pareça inteligente, ele nunca inicia uma conversa e quando falam com ele, as respostas são tão breves que parece que o próprio ato de falar lhe é doloroso. Ele não tem amigos além do menino bastardo Gaemon Cabelo Claro e raramente dorme à noite. Durante a hora do lobo, ele é muitas vezes encontrado parado na frente de uma janela, olhando para as estrelas, mas quando eu lhe ofereci reinos do céu, do arquimestre Lyman, ele não demonstrou interesse. Aegon quase nunca sorri e jamais ri, mas também não exibe sinais de raiva ou medo, exceto no que diz respeito a dragões. A mera menção a um gera nele uma fúria rara. Orwell costumava chamar sua graça de calmo e controlado. Eu digo que o menino está morto por dentro. Ele anda pelos corredores da Fortaleza Vermelha como um fantasma. Irmãos, tenho que ser franco. Temo pelo nosso rei e pelo reino. E os medos dele se mostraram com fundamento. Por pior que 131 depois da conquista tivesse sido, os 2 anos seguintes seriam bem piores. Começou com um tom nefasto quando o antigo grande mestre Orwell foi descoberto em um bordel chamado Mãe, perto do final mais baixo da Rua da Seda. Sem o cabelo, a barba é a corrente da sua função, e atendendo pelo nome de Velho Will, ele conquistava seu ganha-pão varrendo, limpando e inspecionando os clientes da casa para ver se tinham sífilis e misturando chá de lua e poções de tenásia e poejo para as filhas da mãe se livrarem de seus filhos indesejados. Ninguém prestava atenção no Velho Will, até que ele decidiu ensinar algumas garotas mais novas da mãe a ler. Uma das alunas mostrou uma nova habilidade para um sargento de manto dourado, que ficou desconfiado e deteve o velho para ser interrogado. A verdade surgiu rapidamente. A penalidade por desertar da patrulha da noite é a morte. Embora Orwell ainda não tivesse feito o juramento, a maioria o considerava um perjuro, mesmo assim. Não houve questão sobre deixá-lo pegar um navio para ir à muralha. A sentença original de morte que Lord Stark tinha dado a ele devia ser aplicada. Concordaram os regentes. Sor Tayla não negou isso, mas observou que a posição de magistrado do rei ainda não estava preenchida, e que, sendo cego, ele era uma má escolha para manejar a espada. Usando isso como pretexto, a mão confinou Orwell em uma cela da torre. Alta, arejada e confortável demais, alguns acusaram, até um carrasco adequado ser encontrado. Nem o Septão Eustace nem Cogumelo se deixaram enganar. Orwell servira com Sor Tayla nos Conselhos Verdes de Aegon II, e a amizade antiga e a lembrança de tudo o que eles passaram tiveram um papel na decisão da mão. O antigo grande mestre até recebeu uma pena, tinta e pergaminho, para poder dar continuidade às suas confissões. E foi o que ele fez por quase 2 anos. Anotou toda a história longa do reinado de Viserys I e Aegon II, que mais tarde seria uma fonte valiosa para a história verdadeira de seu sucessor. Menos de 15 dias depois, chegaram a Porto Real relatos de bandos de selvagens das Montanhas da Lua invadindo o Vale de Arryn em grandes números para pilhar. E a senhora Jane Arryn foi embora da corte e seguiu de navio para a Vila Gaivota para cuidar da defesa de suas terras e de seu povo. Também houve movimentações inquietantes nas marcas de Dorne, pois Dorne tinha uma nova governante chamada Lyanna Martell, uma garota ousada de 17 anos que se imaginava a nova Niméria.
e fazia todos os jovens senhores ao sul das Montanhas Vermelhas desejarem seus afetos. Para lidar com as incursões, Lord Carron também saiu de Porto Real e voltou correndo para Nocticantiga, nas Marcas de Dorne. Assim, os 7 regentes viraram 5. O mais influente deles era claramente o Serpente Marinha, cuja riqueza, experiência e alianças o tornavam o primeiro dentre iguais. O mais impressionante era que ele parecia ser o único homem em que o jovem rei estava disposto a confiar. Por todos esses motivos, o reino sofreu um golpe terrível no 6º dia da terceira lua de 132 depois da conquista, quando Corlys Velaryon, Senhor das Marés, caiu enquanto subia a escada sinuosa na Fortaleza Vermelha de Porto Real. Quando o grande mestre Munco foi correndo ajudá-lo, o Serpente Marinha estava morto. Aos 79 anos, ele servira a 4 reis e uma rainha, navegara até os confins da terra, levara a casa Velaryon a níveis inéditos de riqueza e poder, se casara com uma princesa que poderia ter sido rainha, fora pai de 4 cavaleiros de dragão, construíra cidades e frotas, provara seu valor em momentos de guerra e sua sabedoria em momentos de paz. Os 7 reinos nunca viram ninguém igual. Com o falecimento dele, um grande buraco foi aberto no tecido frágil dos 7 reinos. O corpo do Lord Corlys foi velado sob o trono de ferro por 7 dias. Depois, seus restos foram levados até Deriva Marca, a bordo do Beijo de Sereia, capitaneado por Marilda de Casco com seu filho Alyn. Lá, o casco maltratado do velho Serpente Marinha foi ao mar mais uma vez e seguiu para as águas profundas a leste de Pedra do Dragão, onde Corlys Velaryon foi sepultado a bordo do mesmo navio que lhe deu seu nome. Disseram depois que, quando o casco afundou, o canibal voou no céu, as asas pretas enormes abertas em uma saudação final. Um toque emocionante, mas provavelmente um enfeite posterior. Pelo que sabemos sobre Canibal, era mais provável que ele comesse o cadáver do que o saudasse. O filho ilegítimo Alyn de Casco, agora Alyn Velaryon, foi o herdeiro escolhido do Serpente Marinha, mas sua sucessão não passou sem contestação. Deve ser lembrado que na época do rei Viserys, um sobrinho de Lord Corlys, Sir Vaemond Velaryon, se apresentou como verdadeiro herdeiro de Deriva Marca. Essa rebelião lhe custou a cabeça, mas ele deixou uma esposa e filhos. Sir Vaemond era filho do irmão mais velho do Serpente Marinha. 5 outros sobrinhos, filhos de outro irmão, também apresentaram suas reivindicações. Quando eles levaram seu caso perante o doente e fraco Viserys, cometeram o erro atroz de questionar a legitimidade dos filhos da filha dele. Viserys mandou arrancar a língua de todos por insolência, mas deixou que mantivessem a cabeça. 3 dos 5 silenciosos morreram durante a dança, lutando por Aegon II contra Rhaenyra, mas 2 sobreviveram, junto com os filhos de Sir Vaemond, e todos se apresentaram então e insistiram que tinham mais direito a Deriva Marca do que esse bastardo de Casco, cuja mãe era uma rata. Os filhos de Sir Vaemond, Daemon e Daeron, levaram suas reivindicações ao conselho em Porto Real. Quando Amon e os regentes decidiram contra eles, os rapazes tiveram a sabedoria de aceitar a decisão e se reconciliarem com Lord Alyn, que os recompensou com terras em Deriva Marca, sob a condição de que contribuíssem com navios para sua frota. Os primos silenciosos escolheram um caminho diferente. Por falta de língua com que fazer o apelo, eles preferiram argumentar com espadas, diz Cogumelo. No entanto, o plano de assassinar o jovem senhor deu errado quando os guardas do castelo de Deriva Marca se mostraram leais à memória do Serpente Marinha e a seu herdeiro escolhido. Sor Malentine foi morto durante a tentativa. Seu irmão foi capturado. Condenado à morte, Sor Rogar salvou a cabeça tomando o preto. Alyn Velaryon, filho bastardo de Ratinha, foi instalado formalmente como Senhor das Marés e de Deriva Marca. Por causa disso, ele partiu para Porto Real para reivindicar o lugar do Serpente Marinha entre os regentes. Mesmo quando menino, nunca faltou ousadia em Lord Alyn. Amon agradeceu a ele e o enviou para casa. Compreensivelmente, pois Alyn Velaryon tinha apenas 16 anos em 132 depois da conquista. A posição de Lord Corlys no Conselho de Regentes já havia sido oferecida a um homem mais velho e mais experiente, o Winpick, senhor de Pique Estrela, senhor de Dustonbury, senhor de Mata Branca. Sir Tylan tinha uma preocupação mais séria em 132 depois da conquista: a questão da sucessão. Apesar de Lord Corlys ser velho e frágil, sua morte serviu de qualquer modo como um lembrete desagradável de que qualquer homem podia morrer a qualquer momento. Mesmo reis jovens que pareciam saudáveis
como a Aegon III. Guerra, doença, acidentes. Haviam tantas formas de morrer, e se o rei falecesse, quem o sucederia? Se ele morrer sem herdeiro, vamos dançar novamente, por menos que gostemos da música. Lord Manfred Moulton avisou os amigos regentes. O direito da rainha Jarreaer era tão forte quanto o do rei, e mais forte na cabeça de alguns, mas a ideia de colocar aquela criança doce, simples e assustada no trono de ferro era loucura. Todos concordavam. O próprio rei Aegon, quando perguntavam, citava seu escansão, Gaemon Cabelo Claro, e lembrava aos regentes que o garoto tinha sido rei antes. Isso também era impossível. Na verdade, haviam só 2 candidatos que o reino provavelmente aceitaria: as meias-irmãs do rei, Baela e Rhaena Targaryen, as gêmeas do príncipe Daemon Targaryen com sua primeira esposa, a senhora Laena Velaryon. As garotas agora tinham 16 anos, eram altas e magras, de cabelo prateado, as queridinhas da cidade. O rei Aegon quase nunca punha os pés fora da Fortaleza Vermelha depois da coroação, e sua pequena rainha jamais deixava os aposentos dela. Então, durante boa parte do ano anterior, eram Rhaena e Baela que saíram para caçar e falcoar, davam esmolas para os pobres, recebiam emissários e visitavam senhores com a mão do rei. Serviam como anfitriãs em banquetes, que eram bem poucos, bailes de máscaras e bailes. Na verdade, nenhum tinha sido realizado ainda. As gêmeas eram as únicas Targaryen que o povo via, mas mesmo nisso, o conselho encontrava dificuldade e divergência. Quando Leon Corbray disse que a senhorita Rhaena seria uma rainha esplêndida, Sor Tylan observou que Baela foi a primeira a sair do útero da mãe. Baela é descontrolada demais, respondeu Sor Torren Manderly. Como ela pode governar um reino se não consegue controlar a si mesma? Sor Willis Fell concordou. Tem que ser Rhaena. Ela tem um dragão. E a irmã? Não. Baela voou com o dragão. Rhaena só tem um filhote, respondeu Lord Corbray. O dragão de Baela derrubou o nosso falecido rei. Há muitos no reino que não terão esquecido isso. Se a coroarmos, vamos abrir todas as feridas, retrucou Roland Westerling. Foi o grande mestre Munkun, porém, que pôs um fim ao debate quando disse: Meus senhores, não importa. As 2 são garotas. Aprendemos mesmo tão pouco com a matança? Não temos que seguir a primogenitura, como o Grande Conselho decidiu em 101. A reivindicação masculina vem antes da feminina. Mas Sor Tylan disse: E quem é esse regente masculino, meu senhor? Parece que matamos todos. Munkun não tinha resposta, mas disse que pesquisaria o assunto. Assim, a questão crucial da sucessão continuou sem decisão. Essa incerteza não poupou as gêmeas das atenções de todos os pretendentes, confidentes, companheiros e outros lisonjeiros ansiosos por ficarem próximos das supostas herdeiras do rei. Embora as irmãs reagissem a esses lambebotas de formas bem variadas. Enquanto Rhaena adorava ser o centro da vida na corte, Baela detestava elogios e parecia ter prazer em debochar e atormentar os pretendentes que giravam em torno dela como mariposas. Quando pequenas, as gêmeas eram inseparáveis e impossíveis de diferenciar, mas quando se separaram, suas experiências as moldaram de formas diferentes. No vale, Rhaena apreciou uma vida de conforto e privilégio como protegida da senhora Jane. Criadas penteavam seu cabelo e lhe preparavam banhos, enquanto cantores compunham odes à beleza dela e cavaleiros participavam de justas, querendo seus favores. O mesmo acontecia em Porto Real, onde dezenas de jovens senhores galantes competiam pelos sorrisos dela. Artistas imploravam por permissão para desenhá-la ou pintá-la, e as mulheres costureiras buscavam a honra de fazer seus vestidos. E aonde Rhaena fosse, manhã sua pequena dragão também ia, muitas vezes enrolada no pescoço dela como uma estola. O tempo que Baela passou em pé do dragão foi mais conturbado e terminou com fogo e sangue. Quando ela chegou à corte, era uma jovem tão bárbara e obstinada quanto qualquer outra do reino. Rhaena era delgada e graciosa, Baela era magra e ágil. Rhaena amava dançar. Baela vivia para cavalgar e voar, embora isso tivesse sido tirado dela quando sua dragão morreu. Ela mantinha o cabelo prateado curto como o de um menino, para que não voasse no seu rosto quando ela estivesse cavalgando. Várias vezes fugia de suas damas de companhia para procurar aventuras nas ruas. Ela participava embriagada de corridas de cavalo na Rua das Irmãs, se envolvia em nados ao luar pela torrente da Água Negra,
cujas correntes poderosas eram famosas por afogarem muitos nadadores fortes. Bebia com os mantos dourados em seus alojamentos, apostava moedas e às vezes roupas nas arenas de ratazanas da Baixada das Pulgas. Uma vez, ela sumiu por 3 dias e, ao voltar, se recusou a dizer onde tinha ido. O mais grave ainda era que Baela tinha gosto por companhias inadequadas. Como cães de rua, ela as levava para casa na Fortaleza Vermelha e insistia para que recebessem posições no castelo ou passassem a fazer parte do seu séquito. Esses bichos de estimação incluíam um jovem malabarista bonito, um aprendiz de ferreiro cujos músculos ela admirava, um mendigo sem pernas de quem ela teve pena, um conjurador de truques baratos que ela achou que fosse feiticeiro de verdade, um escudeiro grosseiro de um cavaleiro andante, até 2 jovens garotas de um bordel, gêmeas, como nós, Rai. Uma vez, ela apareceu com uma trupe inteira de saltimbancos. A Septã Amarres, que foi incumbida de sua instrução religiosa e moral, entrava em desespero e até o Septão Eustácio parecia não conseguir controlar a selvageria dela. A garota precisa se casar, e logo, disse ele para a mão do rei. Senão temo que possa trazer desonra para a casa Targaryen e vergonha para sua graça, seu irmão. Sor Tylan via sentido no conselho do Septão, mas havia perigos também. Não faltavam pretendentes para Baela. Ela era jovem, bonita, saudável, rica e de nascimento mais nobre, e qualquer senhor dos 7 reinos ficaria feliz de tê-la como esposa. Mas a escolha errada poderia ter consequências graves, pois o marido dela ficaria bem próximo do trono. Um companheiro inescrupuloso, corrupto ou ambicioso demais poderia provocar infinitas guerras e sofrimentos. Mais de 20 candidatos à mão da senhorita Baela foram considerados pelos regentes. Lord Tully, Lord Blackwood, Lord Hightower, ainda solteiro, embora tivesse tomado a viúva do pai como amante, foram todos citados, assim como uma quantidade de opções menos prováveis, inclusive Dalton Greyjoy. O Lula Gigante Vermelha se gabava de ter 100 esposas de sal, mas nunca havia tido uma esposa de pedra, um irmão mais novo do príncipe de Dorne e até aquele traste do Racalho Ring. Todos foram descartados por um ou outro motivo. Finalmente, a mão e o conselho de regência decidiram conceder a mão da senhorita Baela em casamento a Thaddeus Rohan, Lorde de Bosquedouro. Rohan, sem dúvida, foi uma escolha prudente. Sua segunda esposa havia morrido no ano anterior, e todos sabiam que ele estava procurando uma jovem donzela adequada para o lugar dela. Sua virilidade era inquestionável. Ele tinha 2 filhos com a primeira esposa e mais 5 com a segunda. Como não tinha filhas, Baela seria a senhora inquestionável do castelo. Os 4 filhos mais novos ainda estavam com ele e precisavam de ajuda de uma mulher. O fato de que todos os filhos de Lord Rohan eram homens contou muito a favor dele. Se ele tivesse um filho com a senhorita Baela, Aegon III teria um sucessor óbvio. Lord Thaddeus era um homem agradável, energético e alegre, amado e respeitado, um marido dedicado e um bom pai para os filhos. Ele lutou pela rainha Rhaenyra durante a dança e fez isso com habilidade e valor. Era orgulhoso sem ser arrogante, justo em julgamento sem ser vingativo, leal com os amigos, dedicado às questões religiosas sem ser excessivamente devoto, nada inclinado à ambição descontrolada. Se o trono passasse para a senhorita Baela, Lord Rohan seria um consorte perfeito, que a apoiaria com toda a sua força e sabedoria sem tentar dominá-la ou usurpar o lugar dela como governante. O Septão Eustácio nos conta que os regentes ficaram muito satisfeitos com o resultado de suas deliberações. Baela Targaryen, quando informada da união, não compartilhou o prazer deles. Lord Rohan tem 40 anos a mais que eu. É careca como uma pedra e tem uma barriga que pesa mais do que eu. Ela supostamente disse à mão e acrescentou: eu me deitei com 2 filhos dele. O mais velho e o terceiro, eu acho. Não os 2 ao mesmo tempo. Isso teria sido impróprio. Se há verdade nisso, não temos como saber. A senhorita Baela era conhecida como sendo deliberadamente provocativa às vezes. Se era esse o propósito, ela teve sucesso. A mão a mandou de volta para o quarto e postou guardas na porta para garantir que ela ficasse lá até que os regentes pudessem se reunir. Mas um dia depois ele descobriu, para sua consternação, que Baela havia fugido do castelo por meios secretos. Mais tarde foi descoberto que ela tinha subido a uma janela, trocado de roupa com uma lavadeira e saído a pé pela porta da frente. Quando o alarme soou, ela estava na metade da Baía da Água Negra, depois de contratar um pescador para levá-la até Deriva Marca. Lá, ela procurou o primo, Senhor das Marés, e derramou suas tristezas no ouvido dele. Uma quinzena depois,
Alyn Velaryon e Baela Targaryen se casaram no Septo de Pedra do Dragão. A noiva tinha 16 anos e o noivo quase 17. Vários dos regentes, enfurecidos, insistiram para que o Sr. Tylan apelasse ao Alto Septão pedindo anulação, mas a reação da mão foi de resignação distraída. Prudentemente, ele divulgou que o casamento tinha sido arranjado pelo rei e pela corte, por acreditar que era o desafio da senhorita Baela o escândalo, e não a escolha do marido. O garoto tem sangue nobre, Garantiu ele aos regentes. Eu não duvido que se mostre tão leal quanto o irmão. O orgulho ferido de Thaddeus Rohan foi sufocado com um noivado com Florys Baratheon, uma donzela de 14 anos considerada a mais bonita das 4 tempestades, como as 4 filhas de Lord Borros passaram a ser conhecidas. No caso dela, acabou sendo um termo impróprio. Uma garota doce, ainda que um tanto frívola, ela acabou morrendo no parto 2 anos depois. O casamento tempestuoso seria o realizado em Pedra do Dragão, como os anos demonstrariam. Para a mão e o Conselho de Regentes, a fuga na madrugada de Baela Targaryen pela Baía da Água Negra confirmou todas as dúvidas deles sobre ela. A garota é selvagem, voluntariosa e desmedida, como temíamos, Declarou Sr. Willis Fell com pesar. E agora ela se amarrou ao bastardo arrogante de Lord Corlys, uma serpente como pai, uma rata como a mãe. Esse vai ser o nosso príncipe consorte? Os regentes concordaram. Baela Targaryen não podia ser a herdeira do rei Aegon. Tem que ser senhorita Rhaena, Declarou Muto. desde que esteja casada. Dessa vez, por insistência de Sr. Tylan, a menina participou da discussão. A senhorita Rhaena se mostrou tão afável quanto sua irmã voluntariosa. Ela se casaria com quem o rei e o conselho desejassem, aceitou ela. Embora, Me agradaria se ele não fosse tão velho a ponto de não poder me dar filhos, nem tão gordo a ponto de me esmagar na cama. Desde que seja amável e gentil e nobre, sei que vou amá-lo. quando a mão perguntou se ela tinha algum favorito entre os senhores e cavaleiros que a cortejavam, ela confessou que gostava muito de Sr. Corryn Corbray, que conhecera no vale quando era protegida da senhora Arryn. Sr. Corryn estava longe de ser a escolha ideal. Segundo filho, ele tinha 2 filhas de um casamento anterior. Aos 32 anos, era um homem, não um garoto verde. Mas a casa Corbray era antiga e honrada, e Sr. Corryn era um cavaleiro de tamanha reputação que seu falecido pai lhe deu senhora desespero, a espada de aço valeriano dos Corbray. Seu irmão Lewin era protetor do território. Isso por si só tornaria difícil que os regentes fizessem objeção. E assim, a união foi selada. Um noivado rápido, seguido de um casamento apressado uma quinzena depois. A mão teria preferido um noivado mais longo, mas os regentes achavam prudente Rhaena se casar logo, para caso de a irmã já estar grávida. As gêmeas não foram as únicas senhoras do reino a se casarem em 132 depois da conquista. No mesmo ano, Bandicoot Blackwood, senhor de Corvabor, levou um séquito pela estrada real até Winterfell, para ser testemunha do casamento de sua tia, Alysanne, com Lord Cregan Stark. Com o norte já tomado pelo inverno, a viagem levou o triplo do tempo esperado. Metade dos cavaleiros perderam os cavalos enquanto a coluna lutava pelas tempestades uivantes de neve. 3 vezes as carroças de Lord Blackwood foram atacadas por bandos de foras da lei, que levaram boa parte dos alimentos e todos os presentes de casamento. Mas as núpcias em si ficaram famosas por terem sido esplêndidas. Ali Black e seu lobo fizeram seu juramento perante a árvore coração no bosque sagrado e gelado de Winterfell. Na festa que veio em seguida, Rickon, filho de 4 anos de Lord Stark com a primeira esposa, cantou uma canção para sua nova madrasta. A senhora Elenda Baratheon, viúva de Tempestade, também se casou com um novo marido. Com Lord Borros morto e Oliver ainda bebê, as invasões dornesas nas terras da Tempestade tinham ficado mais numerosas, e os foras da lei na Mata do Rei estavam dando trabalho. A viúva sentia necessidade de mãos fortes de um homem para manter a paz. Ela escolheu Sr. Stephen Cognington, segundo filho do Senhor de Poleiro do Grifo. Embora fosse 20 anos mais novo do que a senhora Helena, Cognington havia provado seu valor durante a campanha de Lord Borros contra o Rei Abutre e era famoso por ser tão vigoroso quanto bonito. Nas outras partes, os homens estavam mais preocupados com guerras do que com casamentos. Ao longo do Mar do Poente, o Lula Gigante Vermelho e seus homens de ferro continuavam invadindo e saqueando. Tyrosh, Myr, Lyse e a Aliança das 3 Cabeças de Braavos, Pentos e Lorath, lutavam umas com as outras nos degraus e nas terras disputadas, enquanto o reino de Roacalho Rindon fechava a parte de baixo do Mar Estreito. Em Porto Real, Val do Caso, Lagoa da Donzela e Vila Gaivota, o comércio diminuiu. Mercadores e comerciantes iam cheios de reclamações procurar o rei,
que se recusava a vê-los ou não tinha permissão para isso, dependendo de em que relato acreditamos. O espectro da fome ameaçava o norte, com Cregan Stark e seus senhores vassalos vendo o estoque de alimentos diminuir, enquanto a patrulha da noite rechaçava uma quantidade cada vez maior de inções de selvagens na muralha. Naquele mesmo ano, uma doença contagiosa horrível se espalhou pelas Três Irmãs. A febre do inverno, como era chamada, matou metade da população de Vila Irmã. A metade que sobreviveu, acreditando que a doença tinha chegado às margens deles por um baleeiro de Porto Iben, se rebelou e matou todos os marinheiros ibeneses em que conseguiu botar as mãos e pôs fogo em seus navios. Não fez diferença. Quando a doença atravessou a dentada para Porto Branco, as orações dos septos e as poções dos mestres se mostraram igualmente impotentes contra ela. Milhares morreram, entre eles Lord Desmond Mundard. Seu esplêndido filho, Sor Mandrick, o melhor cavaleiro do norte, sobreviveu apenas por 4 dias e acabou sucumbindo à mesma enfermidade. Como Sir Mandrick não tinha filhos, isso provocou uma consequência mais calamitosa, pois a senhoria caiu para o seu irmão, Sir Torren, que então foi obrigado a abrir mão de seu lugar no Conselho de Regentes para assumir o comando de Porto Branco. Isso deixou 4 regentes, quando no começo eram 7. Tantos senhores, grandes e pequenos, pereceram durante a Dança dos Dragões, que a cidadela chama esse período certamente de Inverno das Viúvas. Nunca antes e depois na história dos 7 reinos, tantas mulheres detiveram tamanho poder, governando no lugar dos maridos, irmãos e pais mortos, por filhos muito pequenos ou ainda no peito. Muitas das histórias foram coletadas no enorme Quando as Mulheres Governaram, Senhoras do Pós-Guerra, do arquimestre Abelon. Embora Abelon fale de centenas de viúvas, temos que nos concentrar em poucas. 4 dessas mulheres tiveram papéis cruciais na história do reino, no final de 132 e no começo de 133 depois da conquista, para o bem ou para o mal. A primeira dessas foi a senhora Johanna, a viúva de Rocher do Caster, que governou os domínios da casa Lannister por seu filho jovem, Lord Lorion. Ela apelou repetidas vezes à mão de Aegon III, gêmeo de seu falecido marido, por ajuda contra os salteadores, mas nada foi feito. Desesperada para proteger seu povo, a senhora Johanna por fim vestiu uma cota de malha de homem para liderar os homens de Lennisporto e de Rocher do Casterly contra o inimigo. As canções contam que ela matou mais de 12 homens de ferro embaixo das muralhas de Case, mas isso pode ser deixado de lado como trabalho de cantores bêbados. Johanna levou um estandarte para a batalha, não uma espada, mas a coragem dela ajudou a inspirar os homens do oeste, pois os invasores logo foram expulsos e Case foi salvo. Entre os mortos estava o tio favorito do Lula Gigante Vermelho. A senhora Charisse Footley, viúva de Tumbleton, conseguiu um tipo diferente de fama com seus esforços de restaurar a cidade destruída. Governando em nome do filho bebê, meio ano depois da segunda Tumbleton, ela deu à luz a um menino robusto de cabelo escuro que declarou como herdeiro legítimo do falecido marido, embora fosse mais provável que o menino fosse filho de John Roxton, o ousado. A senhora Charisse derrubou as estruturas queimadas de comércios e casas, reconstruiu as muralhas da cidade, enterrou os mortos, plantou trigo e cevada e nabo nos campos onde antes ficavam os acampamentos e até mandou limpar as cabeças dos dragões Fumaresia e Vermitor e colocá-las expostas na praça da cidade, onde viajantes pagavam um bom dinheiro para vê-las, um tostão para ver, uma estrela para tocar. Em Vila Velha, o relacionamento entre o Alto Septão e a viúva do Lord Ormond, a senhora Sam, continuou a piorar quando ela ignorou a ordem de sua alta santidade de se retirar da cama do seu enteado e fazer votos de irmã silenciosa como pena de seus pecados. Com uma injusta ira, o Alto Septão condenou a senhora viúva de Vila Velha como uma fornicadora desvergonhada e a proibiu de pôr o pé em Septo Estrelado até ter se arrependido e procurado perdão. O que senhora Samantha fez foi montar um cavalo de guerra e entrar no septo quando sua alta santidade estava liderando uma oração. Quando ele exigiu saber o motivo, a senhora Sam respondeu que, embora tivesse proibido de pôr o pé no septo, ele não disse nada sobre as patas do seu cavalo. Em seguida, mandou que seus cavaleiros trancassem as portas. Se o septo estava fechado para ela, ficaria fechado para todos. Apesar de tremer, esbravejar e gritar maledicências para essa prostituta no cavalo, no final o Alto Septão não teve escolha, além de ceder. A quarta e última para nossos propósitos dessas incríveis mulheres veio das torres tortas e fortalezas queimadas de Arrenhal, aquela enorme ruína junto à água do Olho de Deus, banida e abandonada desde que Daemon Targaryen e seu sobrinho Aemon se encontraram lá para o voo final. A sede maldita de Arryn Negro havia se tornado um reduto de renegados fora da lei, cavaleiros ladrões e homens instruídos, que saíam de trás das muralhas para perseguir viajantes, pescadores e fazendeiros. Um ano antes eram poucos, mas agora os números tinham aumentado,
e estavam dizendo que uma feiticeira os comandava, uma rainha bruxa de poder temeroso. Quando essas histórias chegaram a Porto Real, Sr. Tylan decidiu que era hora de tomar o castelo. Essa tarefa ele confiou a um cavaleiro da Guarda Real, Sr. Regis Groves, que partiu da cidade com meia centena de homens experientes. No castelo de Darry, Sr. Damon Darry se juntou a ele com um número similar. Precipitadamente, Sr. Regis supôs que isso seria mais do que suficiente para lidar com alguns invasores. Mas ao chegar às muralhas de Harrenhal, ele encontrou os portões fechados e centenas de homens armados nas ameias. Havia pelo menos 600 almas no castelo. Um terço delas era de homens em idade de lutar. Quando Sr. Regis exigiu falar com o senhor deles, uma mulher saiu para conversar, com uma criança ao lado. A rainha bruxa de Harrenhal não era ninguém além de Alice Rivers, a ama de leite legítima que foi a prisioneira e depois amante do príncipe Aemon Targaryen e agora alegava ser sua viúva. O menino era de Aemon. Ela disse ao cavaleiro. Bastardo dele? Disse Sr. Regis. Filho legítimo e herdeiro, retorquiu Alice Rivers. E rei de Westeros por direito. Ela mandou o cavaleiro se ajoelhar perante seu rei e juramentar sua espada a ele. Sr. Regis riu disso e respondeu. Eu não me ajoelho para bastardos, menos ainda o filhote ilegítimo de um assassino de parentes e de uma vaca leiteira. O que aconteceu em seguida ainda é uma questão de discussão. Alguns dizem que Alice Rivers só levantou a mão e Sr. Regis começou a gritar e segurar a cabeça até o crânio explodir, espirrando sangue e cérebro. Outros insistem que o gesto da viúva foi um sinal, que fez um arqueiro nas ameias saltar uma flecha que penetrou um olho de Sr. Regis. Cogumelo, que estava a centenas de léguas, sugeriu que talvez um dos homens na muralha tivesse a habilidade de usar um estilingue. Bolinhas de chumbo, quando disparadas com força suficiente, são famosas por provocarem o tipo de efeito explosivo que os homens de Groves viram e atribuíram à bruxaria. Seja como for, Sr. Regis Groves estava morto em um instante. Meio segundo depois, o portão de Harrenhal se abriu, e uma enxurrada de cavaleiros disparou gritando. Uma luta sangrenta aconteceu em seguida. Os homens do rei foram afugentados. Sr. Damon Darry, por estar em um bom cavalo, uma boa armadura e ser bem treinado, foi um dos poucos a escapar. Os seguidores da rainha bruxa o caçaram por toda a noite até desistir. 32 homens voltaram ao castelo de Darry dos 100 que haviam partido. No dia seguinte, um 33º apareceu. Depois de ser capturado com mais 12, ele foi obrigado a vê-los morrer por tortura um a um, antes de ser solto para levar um aviso. Tenho que repetir tudo o que ela falou, disse ele ofegante. Mas vocês não podem rir. A viúva botou uma maldição em mim. Se algum de vocês rir, eu morro. Quando Sr. Damon garantiu a ele que ninguém riria, o mensageiro disse. Não voltem, a menos que pretendam se ajoelhar. Ela disse. Qualquer homem que chegue perto dos muros dela vai morrer. Há poder nas pedras e a viúva o despertou. Se os 7 nos salvarem, ela tem um dragão. Eu vi. O nome do mensageiro não chegou a nós, nem o nome do homem que riu. Mas alguém riu, um dos homens de Lord Darry. O mensageiro olhou para ele, abalado. Em seguida segurou a garganta e começou a engasgar. Sem conseguir respirar, ele estava morto em poucos momentos. Supostamente, a marca dos dedos de uma mulher estavam visíveis na pele dele, como se ela tivesse presente, esganando. A morte de um cavaleiro da Guarda Real foi um evento muito perturbador para Sr. Tylan. Embora o Impic tenha desconsiderado a conversa de Sr. Damon Darry de bruxaria e dragões e atribuindo a morte de Regis Groves e seus homens a elementos fora da lei. Os outros regentes concordaram. Uma força maior seria exigida para tirá-los de Harrenhal. Concluíram eles quando aquele pacífico ano de 132 chegou ao fim. Mas antes de Sr. Tylan poder organizar esse ataque, ou mesmo considerar quem poderia tomar o lugar de Sr. Regis no 7 de Aegon, uma ameaça bem pior do que qualquer rainha bruxa caiu sobre a cidade. Pois no terceiro dia de 133 depois da conquista, a febre do inverno desembarcou em Porto Real. Independente de a febre ter nascido nas florestas escuras de Ibe e sido levada para Westeros por um baleeiro, como os homens das irmãs acreditavam, era certo que estava se deslocando de porto em porto. Porto Branco, Vila Gaivota, Lagoa da Donzela e Valdocaso foram acometidos da doença, um de cada vez. Havia relatos de que Braavos também estava sendo devastada. O primeiro sinal da enfermidade era um rubor na face, facilmente confundido pelas bochechas vermelhas que muitos homens exibem depois expostos ao ar gelado de um dia frio de inverno. Mas a febre vinha em seguida, fraca no começo, mas aumentando, sempre aumentando. Sangria não ajudava, nem alho, nem nenhuma das várias poções, cataplasmas e tinturas usadas. Colocar os doentes em banheiras de neve e água gelada parecia desacelerar o desenvolvimento da febre,
mas não a impedia, pelo que os mestres que lutavam com a doença logo descobriram. No segundo dia, a vítima começava a tremer violentamente e reclamar de frio, embora pudesse estar fervendo ao toque. No terceiro dia, vinham os delírios e o suor de sangue. No quarto dia, a pessoa estava morta, ou a caminho da recuperação se a febre sumisse. Só um homem em cada 4 sobrevivia à febre de inverno. Desde que os arrepios arrasaram Westeros durante o reinado de Jaehaerys I, nenhuma pestilência tão terrível era vista nos Sete Reinos. Em Porto Real, os primeiros sinais da febre fatal foram vistos à margem do rio, entre marinheiros, barqueiros, pescadores, estivadores e prostitutas do porto que faziam seu comércio perto da torrente da Água Negra. Antes de a maioria ter percebido que estava doente, eles já tinham contaminado todas as partes da cidade, tanto ricos quanto pobres. Quando a notícia chegou à corte, o grande mestre Munco foi em pessoa examinar alguns dos doentes, para verificar se era mesmo a febre de inverno e não alguma doença menor. Alarmado pelo que viu, Munco não voltou ao castelo por ter medo de ter sido contaminado por esse contato direto com 40 prostitutas e estivadores febris. Ele mandou seu acólito com uma carta urgente para a mão do rei. Sor Tylan agiu imediatamente e ordenou que os mantos dourados fechassem a cidade e cuidassem para que ninguém entrasse nem saísse até a febre ter passado. Ele também ordenou que os grandes portões da Fortaleza Vermelha fossem trancados, para manter a doença longe do rei e da corte. Mas a febre de inverno não teve respeito pelos portões, nem pelos guardas ou muralhas do castelo. Embora parecesse ter se tornado um tanto menos potente conforme seguia para o sul, dezenas de milhares de pessoas ficaram febris nos dias seguintes. 3/4 delas morreram. O grande mestre Munco acabou sendo um dos sortudos que se recuperou. Mas Sor Willis Fell, senhor comandante da Guarda Real, não resistiu, junto com 2 de seus irmãos juramentados. O senhor protetor, Lewin Corbury, se recolheu aos seus aposentos quando foi afetado e tentou curar a si mesmo com vinho aquecido. Ele morreu, junto com sua amante e vários servos. 2 das criadas da rainha Jaehaera ficaram febris e sucumbiram, mas a pequena rainha continuou saudável. O comandante da patrulha da cidade morreu. 9 dias depois, o sucessor dele seguiu para o túmulo. Os regentes também não foram poupados. Lord Westling e Lord Mutton ficaram doentes. A febre de Lord Mutton passou e ele sobreviveu, embora muito enfraquecido. Roland Westling, um homem mais velho, pereceu. Uma morte talvez tenha sido uma misericórdia. A rainha viúva Alicent da casa Hightower, segunda esposa do rei Viserys e mãe dos filhos dele, Aegon, Aemon, Daeron e Relaena, morreu na mesma noite que Lord Westling, depois de confessar seus pecados para a sua septã. Ela sobreviveu a todos os filhos e passou os últimos anos da vida confinada nos aposentos, sem companhia além da septã, as servas que levavam sua comida e os guardas do lado de fora da porta. Ela recebia livros, agulhas e linha, mas os guardas diziam que Alicent passava mais tempo chorando do que lendo ou costurando. Um dia, ela rasgou todas as roupas que tinha. No fim do ano, passara a falar sozinha, além de ter uma grande aversão à cor verde. Em seus últimos dias, a rainha viúva pareceu ficar mais lúcida. Quero ver meus filhos de novo, disse ela para a septã. E Relaena, minha doce menina, e o rei Jaehaerys. Vou ler para ele, como fazia quando eu era pequena. Ele dizia que eu tinha uma voz linda. Estranhamente, em suas horas finais, a rainha Alicent falou muito do velho rei, mas nunca do seu marido, o rei Viserys. O estranho foi buscá-la em uma noite chuvosa, na hora do lobo. Todas essas mortes foram registradas fielmente pelo Septão Eustace, que toma o cuidado de nos dar as últimas palavras inspiradoras de todos os grandes senhores e nobres damas. Cogumelo também cita os mortos, mas passa mais tempo falando das loucuras dos vivos, como o escudeiro Simplório, que convenceu uma criada de quarto bonita a ceder a virtude dela para ele, dizendo que tinha febre e em 4 dias vou estar morto e não gostaria de morrer sem conhecer o amor. O plano deu tão certo que ele usou com mais 6 outras garotas, mas como não morreu, elas começaram a falar, e o esquema dele foi desmascarado. Cogumelo atribuiu a própria sobrevivência à bebida. Concluí que se eu bebesse vinho suficiente, talvez nem soubesse que estava doente. E todo bobo sabe que as coisas que não sabemos não podem nos afligir. Durante aqueles dias sombrios, 2 heróis improváveis surgiram brevemente em cena. Um foi Orwell, cujos carcereiros libertaram da cela depois de muitos outros mestres terem sido acometidos da febre. A idade avançada, o medo e o longo confinamento deixaram a sombra do homem que tinha sido, e suas curas e poções não se mostraram mais eficazes do que a dos outros mestres. Mas Orwell trabalhou incansavelmente para salvar os que podia e ajudar na passagem dos que não podia. Outro herói, para a surpresa de todos, foi o jovem rei.
Para horror da guarda real, Aegon passou seus dias visitando os doentes, e muitas vezes passava horas com eles, às vezes segurando suas mãos ou refrescando as testas febris com panos frios e úmidos. Embora sua graça raramente falasse, ele compartilhava seus silêncios com eles. Eu via quando contavam histórias de suas vidas, imploravam por perdão ou se gabavam de conquistas, gentilezas e filhos. A maioria dos que ele visitou morreu, mas os que viveram depois atribuíram sua sobrevivência ao toque das mãos curativas do rei. Mas se realmente há magia no toque de um rei, como muitos plebeus acreditam, ela fracassou quando foi necessária. O último leito visitado por Aegon III foi o de Sir Tyrion Lannister. Nos dias mais sombrios da cidade, Sir Tyrion ficou na Torre da Mão, lutando dia e noite contra o estranho. Embora cego e ferido, ele sofreu apenas de exaustão até o final. Mas cruel como o destino era, quando o pior tinha passado e novos casos de febre do inverno haviam se reduzido a quase nenhum, chegou uma manhã em que Sir Tyrion mandou que seus servos fechassem uma janela. Está muito frio aqui, disse ele, mas o fogo na lareira já estava ardendo e a janela já estava fechada. A mão declinou rapidamente após isso. A febre tirou sua vida em 2 dias em vez dos 4 de sempre. O Septão Eustace estava com ele quando ele morreu, assim como o rei menino que ele tinha servido. Aegon segurou sua mão quando lhe deu seu último suspiro. Sir Tyrion Lannister nunca foi amado. Depois da morte da rainha Rhaenyra, ele insistiu com Aegon II que também matasse o filho dela, Aegon, e certos pretos o odiavam por isso. Mas mesmo depois da morte de Aegon II, ele continuou presente e serviu a Aegon III, e certos verdes o odiavam por isso. Tendo sido o segundo a sair do útero da mãe, alguns momentos depois de seu gêmeo Jason, a ele foram negados a glória da senhoria e o ouro de Rochedo Casterly, deixando-o para conquistar seu próprio espaço no mundo. Sir Tyrion nunca se casou nem teve filhos, e foram poucos os que o acompanharam em luto quando ele foi levado. O véu que usou para esconder o rosto desfigurado gerou a história de que a face embaixo era monstruosa e má. Alguns o chamavam de covarde por ter deixado Westeros de fora da Guerra das Filhas e por ter feito tão pouco para controlar os Greyjoy no oeste. Ao tirar 3/4 do ouro da coroa de Porto Real quando era mestre da moeda de Aegon II, Tyrion Lannister plantou as sementes do declínio da rainha Rhaenyra. Um golpe de engenhosidade que no final lhe custaria os olhos, as orelhas e a saúde, e custaria à rainha o trono e a própria vida. Mas é preciso ser dito que ele serviu o filho de Rhaenyra bem e fielmente como mão. E assim, encerramos mais esse capítulo. Inscreva-se no canal e siga comigo nos próximos episódios.